Eu sou a Vanessa, artesã, também sou criadora de conteúdo aqui no canal Ser de Crochê. Hoje é um dia muito especial para mim, pois essa é a minha primeira vez compartilhando um passo a passo aqui no YouTube. E se torna ainda mais especial porque o passo a passo é de uma peça 100% autoral. Essa peça, em homenagem ao meu nome, eu apresento a vocês o meu divã. E para a confecção dessa peça, você vai precisar de aproximadamente 400 gramas de barbante na cor e numeração de sua preferência. Na minha peça, eu resolvi usar essas duas cores, mas em numerações diferentes, só que não alteram o resultado final. Eu utilizei a cor beterraba para ser o tom predominante aqui da minha base. Ela é na numeração 6. E como tom predominante aqui do bico, eu escolhi o areia, mas ele é na numeração 8. De multicolor para as folhas, eu usei o tom folha da Barroco. E para as tulipinhas, eu utilizei o tom Malbec. Aqui para as folhas, cerca de 30 gramas. E aqui para as tulipas, cerca de 50 gramas, ok? Por toda a minha confecção, eu vou utilizar uma agulha de número 4, uma tesoura, 2 marcadores e cola para arremate. Seguindo corretamente a confecção dessa peça, ao final de tudo, você terá aproximadamente 70 centímetros de comprimento e 50 centímetros de largura. Essa peça ficou pesando aproximadamente 420 gramas e a dificuldade de confecção dessa peça eu classifico como um nível médio, pois o ponto mais predominante é esse ponto diagonal. Então, se você ainda não conhece esse ponto, eu sugiro que você veja alguns tutoriais ensinando a prática dele. Agora que você já sabe todas as informações necessárias, vamos dar início à confecção da nossa peça. Mas antes, se você tem interesse em aprender mais sobre crochê, se inscreve aqui no meu canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos lá? Para dar início à confecção dessa peça, eu faço um cordão de 31 correntinhas. Tendo feito o cordão de 31 correntinhas, agora eu faço mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Eu vou laçar o fio e introduzir a agulha na quarta correntinha, contando aqui, ó, a partir da agulha. 1, 2, 3, 4. E aqui eu faço um ponto alto. Nesse momento, eu já tenho 2 pontos altos, levando em consideração que as correntinhas fazem a vez de um ponto alto. Eu vou completar a carreira com pontos altos até chegar aqui na penúltima correntinha. Já fiz a minha primeira carreira de 31 pontos altos, sobrou aqui uma correntinha e dentro dela eu vou inserir 6 pontos altos que fazem a vez do motivo da parte oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitos os meus 6 pontos altos, em seguida, eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar aqui no penúltimo ponto alto. A contar a partir do último ponto que formou a parte oval até aqui, eu tenho 30 pontos altos. O que sobrou para mim foi as 3 correntinhas da virada da primeira carreira. E aqui na primeira correntinha da virada, eu vou inserir a minha agulha e fazer 6 pontos altos dentro dela. 1, 2, 3. Nesse momento, seu trabalho deve provavelmente estar ficando dessa maneira aqui, mas não se preocupe que ao finalizar esse motivo de 6 pontos altos, vai se corrigir. 4, 5, 6. Esses 6 pontos altos vão formar o motivo da parte oval. Eu vou ignorar completamente as correntinhas do início e fechar a carreira aqui, ó, no próximo ponto.
Eu vou te mostrar a maneira que eu uso para fechar a carreira, para que meu crochê fique com uma aparência mais limpa e que a costura fique um pouco mais disfarçada. Eu vou alongar o meu fio aqui na agulha, vou retirar a agulha de dentro do fio, introduzir a agulha de trás para frente no segundo ponto alto. Agora, eu vou virar o meu trabalho, inserir a agulha dentro da argola do fio e trazer essa argola para trás, certo? Desviro o meu trabalho, organizo aqui certinho, alongo só um pouquinho o fio. Agora, eu vou introduzir a agulha de frente para trás, busco o fio lá atrás, trago para frente. Nesse momento, eu tenho 2 argolinhas na minha agulha. Vou buscar o fio mais uma vez e passar por dentro das 2 argolinhas. Agora, eu tenho um ponto baixo falso. Eu vou dar uma alongadinha aqui no meu fio. Vou inserir a minha agulha nessa primeira argolinha aqui do meu ponto baixo. Tá um pouco difícil aqui de resolver isso aqui, mas vai dar certo. Pera. Certo. Busco o fio lá atrás, passo apenas por debaixo da argolinha no qual passei a agulha. Agora, eu busco o fio lá atrás e passo por dentro das 2 argolinhas e tá pronto o meu ponto alto falso. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar novamente na parte oval do meu trabalho. Desse primeiro ponto alto a qual iniciei a carreira até aqui, eu tenho 29 pontos altos. Cheguei aqui no primeiro ponto alto da minha parte oval. E para cada ponto de base da parte oval, eu vou fazer 2 pontos altos. Esse será o nosso aumento, sem corrente de separação. Após ter feito 2 pontos altos para cada um dos pontos de base da parte oval, eu terei um total de 12 pontos altos. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar na próxima parte oval. A gente vai ter um total de 30 pontos altos até chegar aqui, ó, nessa alcinha. Fiz os meus 30 pontos altos e aqui eu vou fazer a mesma repetição da outra parte oval. 2 pontos altos para cada ponto de base da parte oval e ao final teremos 12 pontos altos. Se você estiver seguindo corretamente o passo a passo, assim como venho ensinando, vai ter sobrado aqui para você um ponto alto, após os 12 pontos altos da parte oval. Então, eu vou fazer o meu ponto alto aqui e vou fechar a carreira utilizando a mesma técnica que ensinei anteriormente. Já fechei a minha carreira e subi aqui o meu ponto alto falso. Agora, observe. Após os 12 pontos altos da parte oval, você vai precisar deixar de espaço 2 pontos altos antes de iniciar a nova carreira. Esses 2 pontos altos são necessários para fazer o espaçamento e também o ponto necessário para introduzirmos a agulha para fazer o ponto diagonal. Então, se você estiver fechando sua carreira com correntinhas, lembre-se, após o último ponto da parte oval, você precisa pular 2 pontos de base. Toda a minha base está pronta e agora eu vou iniciar a confecção do corpo do tapete, que é justamente aonde eu utilizo o padrão do ponto diagonal. Então, aqui no meu primeiro ponto alto falso, eu vou acrescentar mais 2 pontos altos nos pontos de base seguintes. 1, 2, formando assim um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer o ponto diagonal. Eu vou laçar o fio e introduzir a agulha aqui nesse ponto, atrás do meu primeiro ponto alto do bloquinho. Neste ponto de base, atrás do primeiro ponto alto do meu bloquinho. Então, eu introduzo a agulha aqui no topo do ponto, busco o fio lá atrás, trago para frente, alongo o fio. Agora, busco o fio mais uma vez e fecho essas 3 argolinhas aqui juntas. Prontinho. E tá feito aqui o meu primeiro padrão de ponto diagonal. Para todo o corpo do meu tapete, será necessário repetir o padrão de 7 bloquinhos desse aqui. Eu vou ensinar para você mais 2 vezes. Aqui, sem corrente de separação nem nada do tipo, eu vou pular um ponto de base e no próximo vou inserir a minha agulha e fazer um ponto alto. Repetindo aqui o bloquinho de 3 pontos altos. 2,
3. Mais uma vez, eu vou fazer o ponto diagonal. Eu vou laçar o meu fio, introduzir a agulha aqui no ponto alto de base que deixamos de espaço, buscar o fio lá atrás, trazer para frente, alongar, buscar o fio novamente e passar por dentro das 3 alcinhas da agulha. E mais uma vez, eu tenho outro motivo de ponto diagonal. Vou repetir. Vou laçar o meu fio, pular um ponto alto de base e no próximo eu vou fazer um ponto alto. E aqui repetir mais uma vez o padrão do bloquinho. Tenho aqui o meu bloquinho feito, mais uma vez eu vou fazer o ponto diagonal. Eu vou laçar o meu fio, introduzir a agulha no ponto alto de base que deixamos de espaço, buscar o fio lá atrás, trazer para frente, alongar, buscar o fio mais uma vez e retirar das 3 alcinhas. Certo? Eu já tenho aqui 3 motivos formados, eu preciso de mais 4, pois todo o corpo do nosso tapete tem uma repetição de 7 vezes esse padrão aqui. Já fiz aqui a minha repetição de padrão, tenho 7 bloquinhos de ponto diagonal. Aqui deste lado eu fiquei com um ponto alto livre entre a parte oval e o meu primeiro bloquinho. E aqui deste lado eu também estou com um ponto alto livre entre os meus bloquinhos e a parte oval. Por todo o meio aqui não tem corrente de separação. Vai ser necessário adicionar corrente de separação apenas se quando você fizer a confecção destes, emborcar. Senão, desta maneira está ótimo, ok? Agora, para iniciar a parte oval, eu vou fazer uma corrente de separação. Vou pular o ponto alto de base que sobra, introduzir a agulha aqui no primeiro ponto alto da parte oval e fazer apenas um ponto alto. Esta parte oval vai ser formada por aquele motivo de pizza. Então, conforme nós confeccionarmos carreiras, terá sempre aumento aqui nesta parte oval. Então, no segundo ponto alto da minha parte oval, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui no meu primeiro padrão de modelo pizza, eu tenho 3 pontos altos em cima dos 2 de base. Vou fazer uma corrente de separação, laçar o meu fio, vir aqui no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Observe, só tem corrente de separação, não tem ponto alto de base entre eles. Um ponto alto para o primeiro ponto alto do bloquinho de base e 2 pontos altos para o segundo ponto alto do bloquinho de base. Aqui eu acabei de formar o meu segundo bloquinho do padrão de pizza, tá bem? Faço uma corrente de separação e repito mais uma vez. Um ponto alto em cima do primeiro ponto alto de base. Ó, esqueci um aqui. Um ponto alto para o meu primeiro ponto alto de base e 2 pontos altos para o meu segundo ponto alto de base. Uma corrente de separação, próximo, um ponto alto de base, 2. Certo? Vou repetir até chegar aqui novamente na parte do corpo do meu tapete. Feita a minha parte oval, eu tenho 6 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. E agora, para voltar a confeccionar o corpo do meu tapete, eu faço uma corrente de separação e pulo 2 pontos altos de base. 1, 2. Venho aqui no terceiro, introduzo a minha agulha, busco o fio e faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. Feito isso, laço o fio, venho aqui
No segundo ponto alto de base que deixei de espaço, introduzo a minha agulha, busco o fio, alongo, busco o fio mais uma vez e passo por dentro dos 3. E aqui eu fiquei com a mesma repetição daqui do outro lado, um ponto alto livre, certo? Sem corrente de separação, eu laço o fio, pulo um ponto alto de base, venho aqui no próximo e faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer o ponto diagonal. Laço o fio, introduzo a agulha no ponto alto de espaço, busco o fio, trago para a frente, laço o fio e tiro dos 3, certo? Aqui nesta parte, eu também vou repetir o mesmo padrão desta parte. 7 bloquinhos do ponto diagonal. Cheguei ao final da minha carreira, tenho aqui construídos os meus 7 bloquinhos, tendo um espaço de separação entre a parte oval e a parte de base, e uma corrente de separação entre a parte de base e a parte oval. Para confeccionar a parte oval, nós vamos fazer uma corrente de separação, pular um ponto alto de base e no próximo vamos introduzir a agulha e fazer um ponto alto. E para o próximo, iremos fazer 2 pontos altos. Fazer uma corrente de separação e sem pular nenhum ponto alto de base, nós iremos dar continuidade nessa sequência da parte oval. Um ponto alto para o primeiro ponto alto de base e 2 para o segundo ponto alto de base. Faz a corrente de separação e continua até chegarmos aqui no momento de fechar a carreira. Cheguei aqui no final da minha parte oval, vou fazer a minha corrente de separação. E para fechar a carreira, eu vou fazer exatamente como fiz nas carreiras aqui anteriores. Já fiz aqui o meu padrão, agora eu vou fazer uma corrente de separação, laçar o meu fio, introduzir a agulha no primeiro ponto alto da parte oval e fazer um ponto alto. Introduzir agora a agulha no segundo ponto alto de base e fazer um ponto alto. E no último, fazer 2 pontos altos. Este acréscimo de ponto é o que faz o aumento do nosso tapete. E ele deve ser repetido em todas as carreiras. Eu vou repetir esse padrão até chegar aqui na parte do corpo do meu tapete. Já fiz aqui a minha parte oval, 6 motivos. Cada um deles tem 4 pontos altos e uma corrente de separação. Agora, eu faço uma corrente de separação e venho aqui para o segundo ponto alto do meu bloquinho. Introduzo a agulha, busco o fio e faço um ponto alto. Repito o padrão do bloquinho de 3 pontos altos. Laço o fio, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto alto do bloquinho de base, busco o fio lá atrás, alongo e fecho os 3 juntos. Sem corrente de separação, laço o fio, pulo o primeiro ponto de base do bloquinho, vou no segundo e faço um ponto alto, repito o padrão, 3 pontos altos. Laço o fio, introduzo a agulha no ponto que deixamos de espaço, alongo e fecho. E é assim que vai se repetir por todo o corpo do meu tapete até chegar aqui na parte oval. Agora eu vou confeccionar a parte oval. Faço uma corrente de separação, introduzo a agulha no primeiro ponto alto de base e faço um ponto alto, no segundo um ponto alto, no terceiro 2 pontos altos. Uma corrente de separação.
Esse padrão aqui, vocês já conhecem, que é a repetição desse mesmo padrão que ensinei anteriormente. Então, vocês vão fazer ele até chegar aqui. Já fiz aqui a minha repetição de padrão na parte oval. Agora, eu vou fechar a carreira. E aqui eu formei novamente um ponto alto falso. Então, pessoal, acredito que já deu de entender como que vai funcionar, né, a confecção da base. Sendo sempre 7 bloquinhos de repetição do ponto diagonal, sem corrente de separação. E entre o corpo do tapete e a parte oval, vai ter sempre uma corrente de separação. E sempre quando eu fechar a carreira e for iniciar outra, eu começo sempre no segundo ponto alto do bloquinho de base. E aqui na parte oval, eu sempre vou aumentar um ponto. E para cada motivo deste, eu sempre vou aumentar um ponto. Então, se aqui nessa carreira tem 4, na próxima terá 5, na próxima 6, na próxima 7 e na próxima 8, certo? Então, tudo que a gente já fez aqui, esse padrão, nós vamos repetir mais 4 vezes para obter o tamanho de base necessário para terminar a confecção do nosso tapete. Aqui eu já estou com toda a minha base pronta. Eu vou mudar de cor agora. A próxima cor vai ser o areia. Eu vou fechar a carreira aqui junto com vocês. Já cortei aqui o meu fio. E a próxima carreira ela é muito simples. É apenas ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto para cada corrente de separação, tá bem? Ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto para cada corrente de separação. Já terminei aqui a confecção de toda a minha carreira de pontos altos e como vocês podem perceber, a minha peça ficou com um caimento excelente, sem embabadar e sem emborcar. Como eu disse antes, caso a sua peça venha a emborcar ou a embabadar, você usa a sua agulha de apoio, ok? Agora eu vou dar início na confecção das folhas, usando esta cor aqui, que já mostrei previamente. Vou dar preferência para iniciar o padrão de folhas exatamente aqui neste ponto alto, que fica entre o último motivo da parte oval e o primeiro motivo da parte do corpo do tapete. Antes de iniciar a confecção do padrão de folhas, eu quero dar uma breve explicação para vocês de como que vai funcionar. Nós vamos usar as colunas como maneira de espaçamento. Porém, vamos ter uma pequena modificação no centro do corpo do nosso tapete. Então, eu preciso que você identifique a quarta coluna e depois identifique o ponto centralizado na quarta coluna e faça uma marcação nele, pois terá uma modificação aqui, está bem? Introduzir a minha agulha no ponto alto falado anteriormente e fazer 3 pontos altos fechados juntos, certo? Então, faço aqui, já posso soltar aqui o meu fio. Laçar o meu fio novamente, introduzir a agulha no espaço, buscar e fazer meio ponto alto. Já tenho 2 aqui. Laçar o meu fio, buscar lá atrás e mais uma vez fazer meio ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, meio, na verdade, juntos e vou fechá-los, ok? 1, 2, 3 correntes de separação e agora eu vou fazer novamente 3 pontos altos fechados juntos. Olha só. 1, 2, 3. Vou fechar esses 3 novamente juntos. E sem corrente de separação para a próxima, eu vou utilizar apenas esta maneira aqui. Para fechar os 3 aqui juntinhos. Ok? Olha só. Fiz aqui o meu primeiro motivo de folha. Vou laçar o meu fio e sem corrente de separação alguma, eu vou pular para o próximo ponto alto que está no espaço entre as 2 colunas e repetir o mesmo motivo de folha. Buscar o fio, fazer meio ponto alto, buscar o fio, fazer meio ponto alto, buscar o fio novamente e fazer meio ponto alto, ok? Fechar os 3 juntos e 1, 2, 3 correntes de separação. Laçar o fio novamente e repetir o padrão. 1, 2, 3. Fechar todos juntos
E aqui nós já temos 2 motivos, ok? Sem corrente de separação, vamos para o próximo. Um, 2, 3. Fecho todos juntos e faço 1, 2, 3 correntes de separação. Laço o fio e mais uma vez repito o mesmo motivo aqui no espacinho. 1, 2, 3, certo? Fecho todos juntos. Antes de chegarmos aqui na parte marcada, nós temos 3 motivos de folha já feitos, certo? Então, aqui eu vou fazer uma corrente de separação, laçar o meu fio e introduzir a agulha dentro do espaço que marquei anteriormente. E vou repetir o padrão da folha, ok? 1, 2, 3. Fecho todos juntos. Faço 1, 2, 3 correntes de separação, igualmente os outros padrões, e vou repetir. 1, 2, 3. Fecho todos juntos. E aí, faço uma corrente de separação, laço o meu fio, pulo esta coluna aqui, e aqui, na próxima, eu faço novamente o meu motivo de folha. 1, 2, 3. 3 correntes de separação. Laço meu fio novamente e faço mais uma vez 3 pontos altos fechados juntos dentro do mesmo espaço. Fecho todos juntos. Laço meu fio, venho para o próximo ponto alto entre as 2 colunas e repito o motivo. Vai ficando assim o nosso trabalho, com 3 motivos de folhas nos 3 espaçamentos das colunas, um motivo de folha centralizado, e daqui do motivo de folha centralizado até a próxima parte oval, nós teremos também 3 motivos de folha. Ao concluir a repetição, a parte do corpo do nosso tapete fica desta maneira os motivos de folha. Agora, nós vamos fazer a parte oval. Fiz aqui o fechamento dos 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de separação e colocar a minha agulha no 5º ponto alto, no meio aqui do primeiro motivo da parte oval. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. No 5º, vamos inserir a nossa agulha e fazer o motivo de folha. 1, 2, 3. Vamos fechar todos juntos, fazer 1, 2, 3 correntes de separação, laçar o fio mais uma vez e repetir o motivo de folha dentro do mesmo espaço. 1, 2, 3. Fecha todos juntos. Fecha aqui, faz uma corrente de separação, laça o fio e agora faz o motivo de folha entre os 2 motivos da parte oval. 1, 2, 3. Fecho todos juntos, faço 1, 2, 3 correntes de separação. Laço aqui o meu fio, introduzo a agulha dentro do mesmo espaço e repito.
Uma corrente de separação. Agora, a gente vai pular só 3. 1, 2, 3. No quarto, a gente vai inserir. 1, 2, 3. Fecha. 1, 2, 3 correntes de separação, laça o fio. Dentro do mesmo espaço, repete o motivo da folha. Ok? Então, aqui, na parte oval, acredito que já deu de entender que no primeiro motivo você pula 4, no segundo você só pula 3. Mas você sempre vai procurar um meio de centralizar o seu motivo de folha aqui no meio dos seus motivos da parte oval, certo? E sempre vai ter que ter um motivo de folha entre os dois motivos da parte oval, ok? Então, aqui nós temos um último motivo de folha entre a coluna e o motivo da parte oval, um motivo de folha no meio do motivo da parte oval e outro motivo de folha entre o espaço dos dois motivos da parte oval. E assim vai continuar. Um no espaço, um no meio, um no espaço, um no meio, até chegar na outra parte do corpo do nosso tapete, ok? Sempre colocando uma corrente de separação. Já fiz aqui toda a minha parte oval, já cheguei aqui na parte do corpo do meu tapete e nós vamos repetir o mesmo padrão utilizado aqui deste lado. Sem corrente de separação, eu vou laçar o meu fio, introduzir a agulha no próximo ponto alto, no espaço entre as duas colunas e fazer um motivo de folha. 1, 2, 3 correntes de separação. Laçar o meu fio e dentro do mesmo espaço repetir o motivo da folha. Aqui eu já fiz os 3 motivos antes de chegar na coluna central, certo? 1, 2, 3, 4, ok? Vou fazer uma corrente de separação, laçar o meu fio, encontrar o ponto centralizado aqui da quarta coluna e fazer o motivo de folha. Faço uma corrente de separação, pulo o ponto alto da próxima coluna e venho aqui para o próximo. Repito o motivo de folha. Fiz aqui o meu padrão de folhas, fazendo a modificação aqui na quarta coluna. E agora eu vou dar início na confecção da parte oval. Faço uma corrente de separação, laço o fio e vou pular aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou introduzir a minha agulha e fazer o meu motivo de folha. Faço uma corrente de separação, laço o fio e agora venho por ponto alto entre as duas colunas da parte oval. Então, se no primeiro motivo aqui da parte oval eu pulei 4 pontos altos para fazer a folha centralizada, no segundo motivo eu pulo apenas 3. Esse movimento de pular alternado, 4, 3, 4, 3, faz com que a sua peça não fique disforme, tá bem? Eu vou dar continuidade aqui na produção da confecção das folhas na parte oval e quando chegar aqui no corpo do tapete, eu volto com vocês. Terminei a confecção do meu padrão de folhas. Olha só que lindo que ficou a peça. Agora, nós vamos partir para a confecção das tulipinhas. Para fazer o motivo de tulipas, eu vou utilizar esta cor aqui. E mais uma vez, eu vou dar início à minha carreira com um ponto alto falso, ok? Vou fazer aqui em qualquer alça das folhinhas 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. O que vai fazer a nossa tulipinha é um ponto pipoca.
Então, eu vou dar uma alongadinha aqui no fio, retirar a minha agulha, inserir a agulha aqui nas alcinhas do primeiro ponto, buscar o fio aqui, trazer pra frente, apertar e fechar, ok? Já temos aqui a nossa primeira tulipinha. Sem corrente de separação, dentro do mesmo espaço, eu vou fazer novamente 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou alongar o meu fio e mais uma vez vou retirar a agulha, introduzir ela aqui na alcinha do primeiro ponto alto, buscar esse meu fio ali e trazer ele pra frente. Ajustar e fechar, ok? Agora, a gente já tem aqui o nosso primeiro conjunto de tulipinhas. A quantidade de correntes de separação de um conjunto de tulipinhas a outro é apenas 3. 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, introduzo a agulha aqui no espaço entre as folhas e vou repetir o motivo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou alongar aqui um pouco o meu fio, retirar a agulha, introduzir a agulha aqui no primeiro ponto alto, buscar esse fio aqui atrás. Eu sempre uso o auxílio dos meus dedos porque não é tão fácil. Trago esse fio para frente e fecho. Sem corrente de separação, laço o fio dentro do mesmo espaço, eu vou fazer outro motivo. 3, 4, 5. Alongo o fio, retiro a agulha, introduzo aqui no primeiro ponto alto, busco o fio, trago, ajusto e fecho, ok? Nesse processo aqui, o nosso tapete vai dar uma leve emborcada, mas é tipo leve mesmo. Se o seu ficar algo exagerado, do tipo a ponto de ficar assim, você vai precisar aumentar aqui as correntes de separação. Mas aqui neste, utilizei apenas 3 e toda a peça ficou assim, com um caimento bom, certo? Se não, ao invés de aumentar correntes, se você estiver utilizando a agulha 3,5, passe para a agulha número 4, ok? Por toda a volta do nosso tapete, absolutamente toda, nós iremos repetir esse mesmo motivo. Até na parte oval, serão apenas 3 correntes de separação, ok? Então, um conjunto de tulipinhas, 3 correntes de separação, um conjunto de tulipinhas, ok? Concluí a confecção de todas as minhas tulipinhas, com espaçamento de 3 correntinhas entre elas, e agora eu vou fazer a mudança de cor. Vou voltar a usar aqui o fio na cor areia. Vou escolher qualquer alça aqui da minha peça para iniciar. E vou fazer um ponto baixo. Feito meu primeiro ponto baixo, eu vou fazer mais 2. Nessas correntinhas de separação. Então, nas alcinhas, entre as tulipinhas, eu vou ter apenas 3 pontos baixos. Agora, dentro do espaço aqui da primeira tulipinha, eu vou inserir a minha agulha, buscar o fio e fazer um ponto baixo. Aqui no espaço entre as duas tulipinhas, eu vou inserir a minha agulha, buscar o fio e fazer outro ponto baixo. Aqui no meio da minha próxima tulipinha, eu vou inserir a minha agulha, buscar o fio e fazer
um ponto baixo. Então, veja bem, nas alças, 3 pontos baixos e nas tulipas, 3 pontos baixos. Vou repetir. Chegando aqui na alça novamente, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos. Dentro da primeira tulipinha, um ponto baixo. No meio das tulipinhas, um ponto baixo. E dentro da outra tulipinha, mais uma vez, um ponto baixo. 3 pontos baixos para as alças, 3 pontos baixos para o conjunto de tulipinhas. Mais uma vez. 1, 2, 3. As tulipinhas, se você procurar bem, ela tem um espaço vaguinho aqui no meio dela. Então, não tem dificuldade para inserir a agulha e ela sair aqui atrás. Então, faz um ponto baixo dentro da primeira tulipa, um ponto baixo no espaço e um ponto baixo dentro da outra tulipinha. E é isso que vamos repetir por toda a volta da nossa peça. Eu já concluí aqui a carreira de pontos baixos por todo o meu tapete. E é assim que tá a minha peça, pelo fato de ter feito aqui as alças. Mas aqui é simples, está bem? Só é falta de alinhamento. Não é embabadado, não é encofado, nem nada do tipo. Olha só, uma passadinha de mão e já foi, ok? Estou mostrando isso porque talvez a sua peça tenha ficado exatamente assim e você se assustou de, meu Deus, o que está errado? Nada, só falta você colocar a sua peça assim em uma superfície plana e alinhar ela um pouquinho com as mãos. Depois que você alinhar a sua peça com as mãos, assim como eu mostrei, esse pequeno encofadinho aqui, ó, vai se levantar pela parte oval. Olha só. Mas a nossa próxima carreira vai corrigir isso daqui, pois será uma carreira de ponto alto sobre todos os pontos baixos que fizemos aqui nas alças e nas tulipinhas. Eu vou fazer os meus pontos altos pegando apenas a alcinha de trás do meu ponto baixo e não vai ter aumento. A mesma quantidade de pontos baixos que tenho aqui nessa base será também a mesma quantidade de pontos altos, ok? Eu vou dar início aqui na confecção dos meus pontos altos. Um ponto alto para cada ponto baixo de base, pegando apenas a alça de trás. E eu começo mais uma vez com um ponto alto falso, ok? E aí, eu vou dar seguimento assim, pegando apenas a alça de trás do ponto baixo. Não tem aumento, porque conforme a gente faz esse movimento de acrescentar pontos altos dentro dos pontos baixos, acaba que folga, cede os espaços, daí o que estava um pouquinho encofado vai ficar completamente plano, ok? Vou fazer por toda a carreira os meus pontos altos, pegando apenas a alcinha de trás. Concluí toda a minha carreira de pontos altos. Já fechei aqui a minha carreira. Para você que está fechando com correntinhas, essa próxima carreira você pode fechar em qualquer ponto que quiser, pois ela não precisa necessariamente de um ponto pré-definido. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. Logo em seguida, vou fazer mais 2, um para cada ponto de base. 1, 2, formando assim o meu bloquinho de 3 pontos altos. Aqui no bico, esta é a primeira carreira do bico, nós iremos repetir o mesmo padrão usado aqui na base, o ponto diagonal. Então, agora, feitos os meus 3 pontos altos, eu vou laçar o meu fio e vou introduzir a agulha no primeiro ponto alto de base, atrás do nosso primeiro ponto alto do bloquinho. Neste primeiro ponto de base aqui,
atrás do nosso primeiro ponto alto do bloquinho. Vou laçar o fio, vou inserir a agulha aqui dentro dele, no topo, buscar o fio, trazer para frente, alongar e fechar os 3 juntos, certo? Vou fazer esse movimento aqui para que feche completamente, ok? Agora eu vou laçar o meu fio, pular um ponto de base e introduzir a agulha no próximo ponto e repetir o motivo de 3 pontos altos. Ok? Mais uma vez, eu vou laçar o meu fio, introduzir a agulha aqui no ponto de espaço que deixei, buscar o meu fio lá atrás, trazer para frente, alongar e fechar os 3 juntinhos aqui. Certo? Outra vez. Vou laçar o meu fio, pular um ponto alto de base, vir no próximo, inserir a minha agulha, buscar o fio e formar aqui um ponto alto. 2 pontos altos, 3 pontos altos. Mais uma vez, laçar o fio e introduzir a agulha no ponto alto de base que deixamos de espaço. Buscar o fio lá atrás, trazer para frente, alongar e fechar as 3 alcinhas juntas, ok? Sendo assim, nós já temos aqui uma repetição de 3 bloquinhos. Esta vai ser a repetição por toda a carreira, sem aumento. Eu vou dar continuidade na confecção da minha primeira carreira de bico, mas eu gostaria de deixar uma explicação antes. Caso a sua peça venha a emborcar, aqui nessa primeira carreira, a partir do primeiro motivo da parte oval, entre um bloquinho e outro, basta você adicionar uma corrente de separação. Ou se você estiver confeccionando com agulha de 3,5, você só muda de agulha, que daí vai fazer a folga necessária para a peça desemborcar, ok? As nossas próximas 2 carreiras serão uma repetição desta primeira carreira aqui, também sem aumento. E como eu já disse, ou você adiciona apenas uma corrente de separação por toda a parte oval entre os motivos, ou você troca de agulha, ok? Já fiz aqui toda a minha primeira carreira de bico, certo? Não precisei fazer aumentos, veja só. Se você tiver seguido o passo a passo corretamente, aqui na hora de fechar a carreira, não irá sobrar nenhum ponto, está bem? Agora, nós vamos precisar iniciar a próxima carreira no segundo ponto alto do próximo bloquinho, aqui. Este é o primeiro, essa alça já é aqui desse segundo. Vou fazer como já fiz anteriormente, para obter aqui um ponto alto falso. E subir o meu primeiro ponto alto, ok? Vou repetir o padrão do bloquinho. Laçar o meu fio e introduzir a agulha aqui no meu primeiro ponto alto, no topo. E fazer aqui o meu ponto diagonal. Esse é o primeiro motivo da segunda carreira do nosso bico, ok? Vamos repetir. Vamos pular o primeiro, introduzir a agulha no segundo, repetir o padrão do bloquinho. Três pontos altos. Laçar aqui o meu fio, introduzir no ponto alto que deixamos de espaço.
buscar o fio lá atrás, alongar e fechar, certo? Essa carreira vai ser a mesma repetição que essa. E repito mais uma vez. Caso venha emborcar, ou você troca de agulha ou acrescenta uma corrente de separação apenas na parte oval. Já fiz aqui toda a minha segunda carreira completa. Mais uma vez eu não precisei fazer aumentos. Percebe a repetição aqui? Agora eu vou fechar a carreira junto com vocês. Mais uma vez, nós vamos precisar iniciar a carreira a partir do segundo ponto alto do nosso próximo bloquinho, ok? Então, eu vou buscar aqui o meu fio para trás, ajustar e subir o meu primeiro ponto alto. Repetir o padrão do bloquinho, 3 pontos altos. Laçar o meu fio e agora introduzir a agulha dentro do topo do primeiro ponto alto que deixamos vago. Puxo aqui e fecho, ok? A terceira carreira será exatamente igual à segunda, que também é igual à primeira. E mais uma vez eu repito, se emborcar, mude para uma agulha de número maior ou acrescente uma corrente de separação na parte oval, entre os bloquinhos, ok? Vou repetir o padrão por toda a minha carreira e na hora de fechar eu volto com vocês. Terminei a minha terceira carreira de bico, mais uma vez, sem aumentos, apenas a repetição. E a minha peça está quase pronta. Falta apenas fechar a carreira e adicionar um último detalhe de decoração aqui. Como sugestão para finalização do tapete, eu tenho essa opção aqui, que é o ponto caranguejo, ou essa opção aqui, que é o ponto baixíssimo. Caso você não saiba fazer o ponto caranguejo, basta você pesquisar algum tutorial a respeito, tá bem? No vídeo, eu vou ensinar a fazer essa finalização aqui em ponto baixíssimo, certo? Para finalizar a carreira de uma maneira bonita, corte o seu fio. E aqui, na última alcinha que você fez para fechar as 3 alcinhas juntas, você vai retirar o fio totalmente. Aqui no próximo bloquinho, no segundo ponto alto, você vai inserir a agulha de trás para frente, buscar esse fio aqui que você cortou e levar ele lá para trás, certo? Após levar ele lá para trás, você vai introduzir a sua agulha mais uma vez de trás para frente, só que desta vez aqui nessa argolinha, e levar esse fio aqui lá para trás, ok? Assim, nós vamos fechar a carreira mais uma vez, de uma maneira que repete o padrão e faz parecer que não tem costura. Aqui atrás, para o meu fio formar essa argolinha aqui, eu vou introduzir a minha agulha por debaixo exatamente desse aqui. Está vendo? Ele fica logo abaixo da argolinha. Pego meu fio e passo lá para trás. Agora a frente. Faz o cruzadinho exatamente igual nas outras laterais. Agora é separar as 2 pontas e fazer um arremate aqui, para darmos início na próxima carreira. Para fazer o último detalhe da peça, eu peguei aqui a minha cor
E vou introduzir a minha agulha apenas na alça de trás da correntinha, aqui no topo do ponto alto. Vou buscar o fio e trazer ele aqui pra frente, certo? Entrar aqui na próxima correntinha e trazer o fio e fazer aqui o meu primeiro baixíssimo. E vou dar continuidade na sequência, fazendo baixíssimos, pegando apenas a alça de trás, certo? E vai ficando assim. Eu vou dar continuidade na confecção desse detalhe e quando chegar aqui na hora de fechar a carreira, eu volto com vocês. Já confeccionei todo o detalhe do bico da minha peça. Agora eu vou fazer a finalização junto com vocês. Já cortei aqui o meu fio. Agora, eu vou buscar o fio aqui na última alcinha e subir o meu fio aqui por dentro da alcinha completamente, certo? Aqui nessa correntinha, eu vou introduzir a minha agulha de trás para frente, pegando as duas alças do baixíssimo, levar o meu fio para trás, agora, nessa alcinha aqui, eu vou introduzir a minha agulha de trás para frente e vou passar o meu fio por dentro dela. Agora, aqui atrás, eu vou introduzir a minha agulha dentro da alcinha e levar o fio lá para baixo, para ele ficar escondido e a gente conseguir fazer o arremate. E é assim que fica. Muito bonito, né? Aqui eu posso amarrar e depois finalizar com uma cola. O primeiro nó eu sempre faço folgado, já o segundo nó eu faço apertado. Organizo aqui e tá pronto o arremate. Ok? Agora fiquem com o resultado final da peça. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Deixe sua sugestão ou dúvida nos comentários. Eu vou ficar feliz em ter a sua opinião. Eu gostaria de lembrar que essa peça é 100% autoral e o passo a passo mostrado aqui não pode ser reproduzido para venda ou repostado em outras redes sem a minha autorização. Obrigada por me assistir, um beijo e por último, mas não menos importante, cheiro!